Detração, ela está prevista lá no artigo 42 do Código Penal e ela nada mais é do que computar na pena total que uma pessoa foi condenada o período que ela já cumpriu de prisão preventiva. A ideia por trás da detração é a seguinte, que se eu cometo um ilícito, se a pessoa descumpriu uma regra legal, cometeu um crime, ela vai ter uma autoridade do Estado, que é o juiz, que vai dizer quanto de pena ela tem que cumprir para pagar aquele crime. Quanto é de liberdade que ela tem que perder para pagar aquele erro que ela cometeu. A ideia da detração é que é só isso que ela vai perder. Então vamos imaginar que o juiz diga que essa pessoa tem que perder 5 anos de liberdade da vida dela para pagar pelo crime de tráfico que ela cometeu. Se a pessoa ficou presa preventivamente 2 anos até sair a sentença, você não pode começar a contar da sentença para frente para ela ter 5 anos para cumprir. Não foi isso que o juiz disse. O juiz disse que eram 5 anos no total. Então, desde o primeiro dia que ela perdeu a liberdade, você conta. E você pega esse período anterior à expedição da guia de recolhimento definitiva ou provisória e desconta da pena que a pessoa tem a cumprir. Isso é detração. Isso é justiça, isso representa justa pena. Por isso é muito importante que você entenda. É importante que você entenda esse conceito tão básico que eu te passei agora. Porque se você entender que a detração nada mais é do que fazer na prática com que a pessoa perca um tanto de liberdade, só aquele tanto que foi determinado pelo juiz criminal para pagar pelo crime que ela cometeu e nada mais. Se você conseguir entender isso, você vai conseguir entender todas as decorrências que o Instituto da Detração tem. Inclusive, por exemplo, que esse período aqui, que ela ficou presa 2 anos para o crime de tráfico, e que nesse mesmo período ela estava presa também respondendo a um processo de homicídio, ele não pode ser usado 2 vezes. Porque eu não vivo 2 vezes 2 anos. Quem dera, não é? Se a gente pudesse, às vezes, aí, você que é meu aluno, minha aluna mais adulto, se a gente pudesse voltar e viver de novo determinados anos da vida. A gente não pode. Da mesma forma que a gente não pode, vida e execução e cumprimento de pena estão entrelaçadas. Afinal de contas, as pessoas perdem períodos da vida, perdem períodos de liberdade. Não da vida, porque a vida continua mesmo privado de liberdade, mas da vida em liberdade. Entenda esse conceito. Assim você vai entender que não pode ser contado duplamente. Você vai entender que quando tem um recolhimento noturno, esses dias que ficou recolhido noturno, que não teve liberdade, tem que ser descontado. Por quê? Porque a sentença do juiz criminal me disse que eu devia 5 anos pelo crime de tráfico que eu cometi. Cada 2 dias que eu fiquei lá preso na minha casa, em recolhimento domiciliar porque era sábado e domingo, eu já perdi minha liberdade. E o juiz disse que eu tinha que perder só 5 anos. Então eu tenho que descontar esses 2 dias de lá. Entende? Se você entender o conceito de detração, o resto você vai tirar de letra. Bem, vamos agora então começar a entrar um pouco mais aprofundadamente no Instituto da Detração. Mesmo ela estando prevista apenas para a pena privativa de liberdade, existe a detração analógica, que é a detração aplicada à pena restritiva de direitos. Por quê? Porque a pena restritiva de direito ela é uma substitutiva da pena privativa de liberdade. Então, se o seu cliente foi condenado à pena restritiva de direito, mas neste processo criminal ele permaneceu um período privado de liberdade, esse período de privado de liberdade pode ser proporcionalmente descontado da pena restritiva de direito por aplicação analógica do Instituto da Detração. É tranquilo isso, pacífico na jurisprudência. Agora, se o seu cliente foi condenado à pena de multa, dá para descontar o período de prisão preventiva proporcionalmente lá na pena de multa? Não dá. Como a pena de multa não tem nada a ver com privação de liberdade, ela não é substitutiva da pena privativa de liberdade, a execução dela é diferente, ela é considerada uma dívida de valor,
a detração do período de privação de liberdade não pode ocorrer lá na pena de multa. Nós estamos falando de dois bens jurídicos diferentes. Nós estamos falando de perda da liberdade na prisão preventiva e de uma dívida pecuniária, que é a multa, e que nunca foi e nunca será perda de liberdade, diferente da pena restritiva de direito, que era uma pena privativa de liberdade e foi substituída por pena restritiva de direito. A pena de multa, ela é sempre a mais, ela vem junta com a pena privativa de liberdade. Ela não é uma decorrência da pena privativa de liberdade e se deixar de pagar, ela não vai virar a pena privativa de liberdade. Por isso, o período de prisão preventiva não é detraído na pena de multa. Segundo os doutrinadores, especialmente o Dr. Roing, a detração ela tem natureza jurídica de direito subjetivo do sentenciado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não pode ter interpretação restritiva, sempre tem que ter interpretação ampliativa desse direito subjetivo e sempre o sentenciado vai poder exigir esse direito. Ela é um direito subjetivo, então ele pode exigir. Você, como advogada, como advogado do seu cliente, vai poder sempre exigir que a detração ocorra e ocorra de forma correta. Em resumo, a detração ser considerada um direito subjetivo quer dizer que, preenchidos os requisitos legais, a concessão da detração pelo juízo da execução penal é obrigatória. Não pode haver nenhuma espécie de juízo de valor. O juiz da VEP simplesmente tem que conceder esse direito em favor do seu cliente. E de quem é a competência para conceder este direito? Bem, a detração ela deve ser realizada pelo juízo criminal e pelo juízo da execução penal. Ah, professora, mas como assim? Detração não é só pelo juízo da VEP? Não, não é. Nós sabemos que lá, de acordo com o artigo 66, inciso 3, a linha C da LEP, é o juiz da execução penal quem vai decidir sobre detração. Como vocês podem observar, compete ao juiz da execução decidir sobre detração, ali na letra C. Mas a detração, ela também está prevista lá no artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Como você pode verificar, o artigo 387, parágrafo 2º do CPP diz o quê? Diz que o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no Brasil ou no estrangeiro, ele vai ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Então, há uma detração processual penal prevista no 387, parágrafo 2º do CPP e uma detração da execução da pena prevista lá no artigo 2 do Código Penal.